Eu queria conversar com o Bus exatamente sobre isso, o cenário eleitoral, que é claro que está muito colocado aí, com todas as atitudes do Flávio Bolsonaro, de ir aos Estados Unidos, voltar dizendo depois, quando acontece o anúncio da possibilidade de um novo tarifaço, que, olha, não, eu não pedi isso para o presidente Donald Trump, só falei ali do terrorismo e das organizações criminosas aqui, mas de tarifaço eu falei para ele não fazer. Aí depois volta para os Estados Unidos, não pede para o tarifaço não acontecer, só diz para adiar, principalmente para depois das eleições. E no caso do presidente Lula, ele é o presidente e ele quer continuar presidente, ou seja, não adianta, né, o Bus resolver mais ou menos a situação, porque se ele ganhar a eleição, o problema segue nas mãos dele, né? Exatamente. Como o Urian trouxe, as pessoas hoje estão se questionando o que o governo está fazendo em relação ao tarifaço. Isso vem muito porque a oposição tenta colar no governo essa estratégia de... tá vendo? O governo não faz nada, né? Se a gente trouxe o tarifaço, o governo tinha que resolver, então. Não que eles admitam que trouxeram o tarifaço, né? Nunca vão fazer isso. E tem ali alegações de que, olha, a gente controla, mas a gente não está na cabeça de Marco Rubio. Eles dão essas declarações ali nos bastidores. Mas a verdade é que sim, houve ali um lobby, né? Principalmente daquela ala envolvida no entorno de Eduardo Bolsonaro. Agora, em relação ao governo brasileiro, há sim uma questão, porque, como você disse, Nath, é um problema que, se o Lula for reeleito, por exemplo, vai ter que continuar lidando com isso. Como eu disse lá na minha primeira fala, o governo Trump vai pelo menos aí pelos próximos 2 anos. A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, mas pelo menos pelos próximos 2 anos, não deve mudar tanto o cenário no sentido da logística de como funciona o governo Trump em relação às tarifas. Então, se Lula está, né, como candidato à reeleição, quer ficar na presidência mais 4 anos, vai ter que lidar por pelo menos mais 2 anos com essa situação. E aí, acionou essa semana a lei da reciprocidade muito mais com um tom político do que com um tom, de fato, econômico. O Urian trouxe aí os dados, trouxe essas informações sobre economia, e isso mostra que é um fator político. Agora, vai precisar ver, Nath, que é a pergunta que a gente vai trazer na enquete também, e as próximas pesquisas vão trazer essa resposta. Como vai cair isso na população, porque existe um peso de tudo isso. De outro modo, não tinha muito o que politicamente o presidente fazer neste momento. Você tem um diálogo parado com o governo norte-americano, e isso dado inclusive por diplomatas. Itamaraty já tinha informado ali internamente a interlocutores o seguinte: enquanto houver eleições, os Estados Unidos está praticamente fechado a continuar qualquer negociação. Então, havia também há um sentimento dentro do Palácio do Planalto de que a medida tem um tom político dos Estados Unidos e que vai deixar as coisas ficarem como estão, né? Os Estados Unidos joga parado nesse momento, porque tarifou. Se o Brasil ativar a reciprocidade, pode tarifar mais, e quem está sofrendo, quem está em período eleitoral é o Brasil, não é os Estados Unidos, né? Não é o Trump que vai para as urnas, vai ser ali passar pelo escrutínio da população agora em outubro, é o Brasil. Então, existe ali uma limitação quando você conversa com interlocutores do Palácio do Planalto sobre isso, porque não há muito... O Lula tenta trazer para o discurso a questão de ter uma relação com o Trump, dizer que o Trump respeita ele, joga para o Marco Rubio, porque precisa dar uma resposta, as pesquisas estão trazendo isso, as pessoas cobram uma resposta. E, ao mesmo tempo, agora aciona a lei da reciprocidade para dizer, olha, além de tentar negociar, também tem que fazer alguma coisa, e aí ativa aí essa possibilidade da lei da reciprocidade, que a gente vai ver como vai impactar e como a oposição também vai captar sobre isso, porque a oposição, embora sempre fale que a culpa é do governo Lula, vai com certeza dizer que se os preços das coisas começarem a subir, é porque o Lula, por exemplo, ativou a lei da reciprocidade. Então, é um caminho bastante espinhoso, mas o governo também tinha essa margem pequena de poder tomar alguma atitude. E a lei da reciprocidade era uma dessas atitudes que, inclusive, foi aprovada lá em 2025
nessa primeira esteira, né, de tarifaço, de possível tarifaço. Também tinha a questão da União Europeia com relação às carnes, que é um outro problema que a gente vai enfrentar a partir de setembro, se nada for resolvido. Então, existe toda uma discussão. É evidente, como já foi dito aqui, empresários têm muitas ressalvas em relação a essas tarifas, que pode ser muito prejudicial ao Brasil. Mas, politicamente, em um período eleitoral, me parece um amaranhado de coisas para tentar dar uma resposta e ver, basicamente jogar e ver como isso vai reagir na população, porque estava sendo cobrado nas últimas pesquisas, a gente estava percebendo um crescente das pessoas querendo entender o que acontece daqui para frente, porque até aqui todo mundo entendeu, todo mundo sabia ali minimamente quem responsabilizava o governo, quem responsabilizava a família Bolsonaro, mas as pessoas também vão se cansando, né, Nath? A gente cansa de falar do assunto, imagina a população. Então, tem essa cobrança eleitoral também da classe política, para toda a classe política, mas especialmente para quem está no governo, que é quem comanda o país. Eu acho que também faz parte um pouco da estratégia, e não sei de quem, né, de qual dos lados, Estados Unidos, Brasil, mas pelo menos das autoridades pelo mundo todo, isso é muito comum, da confusão mental. Porque a gente fala tanto e vai acontecer reciprocidade, aí não aconteceu, agora vai acontecer. Aí as pessoas, e é também, claro, parte do nosso trabalho super difícil aqui, que é de dizer o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que aconteceu, é de trazer os contextos, porque a população, obviamente, também fica extremamente confusa, né, do que realmente está acontecendo, esses históricos todos. Então, acho que também faz parte de deixar as pessoas um pouco confusas sobre tudo que está acontecendo. Mas a gente vai ficar aqui falando sempre, explicando tudo que está acontecendo.